Entertainment. Alô, boa noite! Mais um Pod Graça, o podcast da mulher cristã, da Igreja Batista Sião, aqui em Taguatinga. Seja muito bem-vindo, um ministério do pastor Joel Martiniano, nosso querido pastor. Seja bem-vindo, vamos com a gente. Primeiro Pod Graça do mês de novembro, um novembro azul, e a gente está com uma pessoa especial aqui, hoje um grande convidado, né? Hoje um homem, nosso querido amigo, missionário Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, gente, graça e paz. Muito obrigado pelo convite e eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Uau! Então, ó, se prepara, dá o seu like, distribui aí, chama os amigos, porque o Pod Graça começa agora. E aí, Júlio, direto do Rio de Janeiro, que alegria te receber aqui, saber da tua vida, a gente quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, de tudo aquilo que você faz, então vamos lá. Você é daqui de Brasília, nasceu aqui em Brasília? Não, sou carioca, vim para Brasília em 98, dia 27 de setembro de 1998. Passei um bom tempo aqui, depois retornei para o Rio de Janeiro. E 2009 eu voltei para Brasília. Voltou para Brasília. E aí como é que funcionou aí toda essa questão dessa tua conversão, desse teu chamado? Você é missionário lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Nosso Rio de Janeiro, a gente pode dizer assim, né? Também. Hoje a gente está triunfando aqui, gente, só tem carioca nessa mesa. Na missão, na realidade, desde que eu me converti, eu fiz missão sem saber que era missão. Mas eu fui ter um entendimento de que é missão em 2015. Então, me converti em 91, mas em 2015 eu fui ter noção do que era missão. E eu comecei a fazer missão quando eu me reconciliei com Cristo, aqui com a galera aqui da Sião. Você tinha se convertido, aí você se afastou? Fiquei 10 anos afastado. Eu sempre comento, né? Assim, a gente sempre fala que eu e a Ludmila, nós chegamos na Sião num momento muito ruim da nossa vida. Um momento muito crítico, assim, uma falência espiritual, posso dizer assim. E na época era o pastor Manuel Neto, o cara me abraçou, enfim, cuidou da gente. E hoje estamos aí caminhando, né? Hoje a gente tem uma visão totalmente assim, mais avançada, né? Eu posso dizer assim, bem avançada em relação à missão. Você falou a gente, você é casado? Sim, Ludmila Jack, do Nascimento, minha amada, minha querida. Manda um beijinho pra ela. Te amo, minha linda. Muito bom, gente. E aí veio todo esse processo junto ao pastor Manuel, ele te deu todo esse respaldo, e aí? Sim, aqui eu cheguei assim muito, assim, eu cheguei muito quebrado, né? Afastado do evangelho há 10 anos. Então fui abraçado por todos, né? Na realidade fui abraçado pela igreja. E fizeram nosso casamento, né? Meu e Ludmila nos casaram. Eu casei dia 31, meu aniversário foi dia 30 de maio. Então, eu passei por um processo muito bacana de aprendizado, um tratamento, né? Porque eu precisava desse tratamento para hoje a gente estar nessa caminhada. Foi assim. É um tempo bom porque eu faço parte da Sião. Eu faço parte da Sião e foi aquele momento que você corta a carne, fere, que dói, machuca, mas teve cura. Então hoje a gente desenvolve um ministério no Rio de Janeiro. Hoje eu faço missão, sou missionário. Estamos no campo, tempo integral. E eu aprendi muito, né? Assim, Deus colocou essa galera aí para
cuidar da gente, né? Não foi fácil, mas estamos aí. E como é que foi esse chamado? Surgiu simplesmente de você ir para o Rio? Tinha outras opções para você ir para outros estados? Você escolheu ir para o Rio? Ou você sentiu esse chamado e foi? Como é que aconteceu isso? Eu recomecei em 2015 prestando assistência social. Então, eu fazia parte do projeto de ação social da igreja. Aqui da nossa igreja. Daqui, A gente começou a entregar comida, auxiliar os moradores de rua, enfim. Quem era o ministro na época? PC, Paulo César, PC. meu parceiro. PC, te amo, cara. Tu é meu fechamento. PC me ajudou muito. PC me ajudou muito a crescer, né? Eu sempre falo que o reino não é para nós, é para as pessoas. Então ele me ajudou muito, eu cresci muito. Eu reencontrei um amigo de Oswaldo Cruz aqui em Brasília. Uau! Através da ação social. Bacana. E aí você fazia esse trabalho de ação social aqui com o PC pelas ruas de Brasília, e aí de repente surgiu o desejo de voltar para o Rio e fazer ação social lá? Não, assim, o pontapé foi a assistência social. Depois eu conheci uma galera de rua que trabalhava com missões e eu comecei a colar com eles também. Então eu comecei a desenvolver mais ainda. Eu comecei a trabalhar, uma frente missionária chamada Posso Orar por Você, né, que é o Davi do Reino, e até conhecido da igreja. E aí a gente visitava asilo, e a gente foram inúmeras coisas, né? Então a gente ia para a Praça dos Skatistas, e então nós começamos a sair mais, ganhar um gosto, sabe? Eu comecei a ver a missão de uma forma diferente, e que me pontuou também, que me ajudou muito também, foi a Cristolândia. Pastor Paulo, a Geisa, que é do Viver, eu comecei a caminhar junto com eles também. Então, começou a nascer também esse desejo de ser missionário de carreira, e eu precisava terminar também meu ensino médico. Eu não tinha terminado ainda. E eu consegui terminar meu ensino médio, eu tive o apoio para me fazer a faculdade teológica, termino ano que vem. Benção. Né? Eu termino ano que vem, está bem próximo. E aí a gente começou a desenvolver ainda mais esse ministério nas ruas, sabe? Não somente a gente já entregava comida, mas a gente estava evangelizando, a gente estava discipulando. Então foi algo assim que movimentou bastante, assim. Trouxe um entendimento maior, abriu a nossa mente e foi bom. E a questão de ir para o Rio de Janeiro foi depois de que acho que já estava muito consolidada aqui a nossa vida. Eu tinha acabado de ser recebido pela igreja, fui recebido em 17 de setembro de 2017. 2018 nós fomos a passeio para o Rio de Janeiro e eu recebi um convite para pastorear uma igreja. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. E aí quando se fala assim, você foi para o Rio de Janeiro, as pessoas pensam assim, deve ter ido lá para Copacabana, né? Que o pessoal daqui tem uma noção de que Rio de Janeiro é só de Zona Sul, né? E a gente praia. Exatamente, a gente que morou lá, né? Eu morei lá muitos anos, depois que eu vim para cá, tem só 3 anos que eu estou aqui. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Não é só isso. Aí você foi chamado para dirigir essa igreja aonde? Em Bento Ribeiro. E nós fomos. A Ludmila é professora de inglês, então ela deixou de dar aula, parou. A Ludmila, na época, ela tinha passado na prova do GDF e ela recusou. E nós fomos para a missão. Ela priorizou o reino de Deus. E nós fomos. E nós fomos para assumir uma igreja, acabou que nós não assumimos. E nós nos empenhamos ainda mais na missão. E aí vocês foram, não ficaram em Bento Ribeiro, foram para outro lugar? Não, aí nós ficamos em Bento Ribeiro,
mas não ficamos nessa igreja. Aí uma igreja nos abraçou e nos deu uma casa pastoral, né? Que acho que todo missionário precisa de uma casa. E daí nós já estávamos trabalhando mesmo com todas as dificuldades e lutas. E depois disso, assim, hoje a gente atua nas favelas. A praia eu só vou dia de segunda-feira. Depois que a gente que é carioca acostuma com a praia, né? A Ludmila, né? Assim, eu não gosto de praia, mas por causa da minha esposa, hoje eu amo praia. Eu quero ir para a praia toda segunda, toda sexta, que é o nosso dia de descanso. Mas eu fico doente se eu não trabalhar. Eu imagino. Júlio, e esse visual seu, assim, nasceu aqui ou já nasceu lá no Rio de Janeiro? Bom, aqui eu saí meio que black power, tipo Zé Roberto, com cabelo meio que black, mas enrolado. Só que o cabelo começou a crescer, eu sempre andei careca, eu cheguei aqui nasci um careca, eu saí black e tal. E aí eu vi que, tipo, eu não, assim, é uma história muito engraçada, porque eu queria trabalhar. Eu queria ter uma carteira assinada, tal. Só que todas as vezes que eu batia sempre na porta, sempre na trave, eu não conseguia. Então isso estava me desgastando muito. E aí, um belo dia, eu fui na Coca-Cola para ver um emprego lá e surgiu uma vaga, salário bom, tal. Era 2.000 na época. E tique refeição, plano de saúde. E aí eu fui, me chamaram, eu fui lá. Quando chegou lá, era para deficiente físico. Eu falei, quase que eu me tortei, sabe? Tipo, falei, cara, acho que eu vou me tortar, vou chegar todo torto. Como eu chorei naquele dia, eu vim andando do Pistão Sul até CNB 7, chorando. Falei, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, mas eu tinha um entendimento que Deus estava me chamando para a missão. E aí, nesse dia, a Ludmila, ela me chamou, ela falou, Júlio, senta aí. E eu sentei, e ela falou, cara, eu trabalho. E eu sei que Deus está te chamando. Respira. Enquanto isso, deixa o Júlio se refazer, porque é forte, gente. Você que ainda não deu o seu like, você que ainda não compartilhou, chama todo mundo, vamos junto com a gente, Pode Graça, 1º de novembro, Novembro Azul, e a gente está com o missionário Júlio aqui contando a história dele, refeito, e aí Ludmila te chamou e falou, Deus está te chamando. Aí ela falou, cara, Deus te chamou para isso. Vai lá, cara, eu vou assumir, eu vou segurar a onda aí, eu vou pagar essas contas e eu vou manter a casa. E isso para um homem é muito, assim, para um homem machista é difícil. É difícil. Mas eu não sou machista, eu sou um homem de Deus. Amém. E aí eu entendi isso, eu fui. Sabe, e quando eu fui, todas as vezes que eu podia, levava ela. Então a gente começou a ir muito para Cristolândia. E a gente também, nós passamos um período também pela MPC, Mocidade para Cristo, com autorização da igreja. Assim, nós passamos um processo para ser obreiro. Enfim, aprendemos com outras pessoas super inteligentes, a Raquel, a Luana, Luca foi minha líder, é uma líder até hoje, me ajuda, mas assim, sempre me dá vários conselhos, bons conselhos, sempre me ajudou. Então passamos pela MPC, e então foram outras frentes que nós conhecemos. Mas a Cristolândia começou a querer também nos puxar, né? Pastor Paulo, a gente chama a Bispa Geisa, né? Que é a nossa amiga. E a Ludmila começou a também ver que ela poderia também seguir. E aí nós nos lançamos, começamos a lançar, começamos a se envolver, mas eu tinha que terminar meu ensino médio. Então eu terminei meu ensino médio, e aí eu tinha que fazer uma faculdade teológica.
Você é visto lá no Rio como pastor, né? Me chamam de pastor. Eu acredito, eu tô acreditando, sabe? Eu acredito. Porque, Profético. porque o pastor não é o título, é o que ele faz. Exato. Às vezes a pessoa tem um título de pastor, mas ela não faz. Às vezes o cara é missionário, mas ele não age como missionário. E às vezes a pessoa não tem um título de missionário, mas faz muito mais. Eu não tenho muito essa mentalidade hoje de reino, é muito diferente da mentalidade do homem. Né? Não adianta você ser pastor e você não pastorear, ter o nome, né? E hoje eu vou terminar meu seminário. Amém. E aí você trabalha lá nas escolas, né? Você hoje está na Baixada, trabalhando dentro das escolas, com os alunos da Baixada Fluminense. Que local da Baixada? Não, nós trabalhamos em Marechal, Oswaldo Cruz, Madureira, Vila Valqueire, qualquer lugar. Assim, a gente não tem um lugar específico. Precisou, nós vamos, entendeu? Existem algumas frentes que a gente dá muito mais suporte, tipo Parque Analândia, é um lugar que a gente quer plantar algo ali, de Deus. Aonde fica Parque Analândia? São João de Meriti. Aí é uma comunidade que tem um projeto chamado... Que é na Baixada. Que é na Baixada, mas é um projeto. Entendi. Não é uma escola. As escolas são mais próximas da gente, onde a gente tem dado apoio, mas o Parque Analândia, assim, a gente está de olho neles lá, assim, para plantar uma igreja, sabe? Quem sabe futuramente uma igreja Batista Sião lá. Amém. Né? Uma filha, essa é a ideia, né? Mas o chamado é toda hora, é a todo momento, a gente não para. E é aquilo que eu falei no início, se eu parar, eu sou tipo assim, água parada da dengue, tá ligado? Tipo, se eu parar, eu fico doente. Então, assim, a missão é maior do que a minha vida. Sim. Júlio, mas aí conta pra gente como é que tem sido essa experiência. Você, domingo, pregou aqui, né? Um domingo atrás aí, no mês de setembro, né? Você veio em Missões Nacionais. 18 de setembro. E foi, assim, fantástico ver, né? Você contando algumas experiências, a gente ficava, assim, viajando, né? Eu amo muito missões. Enquanto estive no Rio, trabalhei muito com missões. Aqui já é uma realidade diferente. E aí a gente trabalha dentro da igreja com missões, mas lá no Rio a gente bota a cara para fora e assim é super diferente. E aí, como é que você tá lá? E conta algumas experiências pra gente. Como é que tem sido esse seu trabalho? No que o povo que está assistindo a gente pode te ajudar, pode te adotar? O que a gente pode fazer? Como é que é? Sim. Conta pra gente de tudo que você está vivendo. Eu tenho 54 anos de idade. Hoje eu estou vivendo, assim, sabe quando você vive o melhor momento da sua vida? É uma coisa que eu sempre falo para a Ludmila. O dia que eu morrer, eu só quero que faça um funeral bem, bem barulhento, porque eu não tenho mais nada para fazer. A gente tem... a gente está gastando, eu gasto a minha vida, a Ludmila gasta a vida dela com missões. As experiências são inúmeras, né? Então, foi dia 16, nós fomos numa comunidade, foi a última, antes de eu vir para cá, antes de eu vir pregar aqui, foi em setembro. A gente orou por vários bandidos armados, traficantes, chefe. E é incrível porque eles abaixam a cabeça para ouvir a voz de Deus. São várias experiências, né? Geralmente as nossas experiências é sempre dentro de boca de fumo, é sempre com um traficante, é sempre dando uma palavra, orando. As que nos causam mais impacto são quando as crianças falam que o pai dela é usuário de droga. E a gente encontra essas pessoas nas Cracolândias. Eu acho que isso me dói mais porque eu fui usuário de droga e eu não cheguei a esse extremo. E aí você chega no lugar onde a criança fala que o pai dela é do tráfico, ou o pai dela mataram o pai dela, ou o pai dela é um drogado. E
E a experiência, assim, porque você quer abraçar o mundo, você quer abraçar essas pessoas. E acho que, biblicamente, acho que a igreja, ela tem essa missão, essa função, de abraçar os órfãos, as viúvas, de cuidar, sabe? O social é muito importante, porque a gente não tem como chegar no local onde as pessoas estão com fome e eu pregar o evangelho. Acho que é meio complicado, né? Meio que... Não, vamos pregar. Assim, quando nós vamos entregar comida, eu não oro. Porque para que eu vou orar por uma pessoa que está passando fome? Ela tem que comer. Então, assim... Não, vamos orar aqui. Tem algum pastor? Geralmente acontecia essas coisas. Falei, gente, dá comida e a gente não vai orar. Porque, cara, a presença de Deus já está aqui. Se nós estamos aqui... A presença de Deus é o alimento chegando para quem tem fome, né? Então, é muito isso. É sobre isso que a gente ensina alguns líderes que não entendem. E são inúmeras experiências, né? Assim, de você... nós doamos muita cesta básica. Eu perdi as contas de quantas nós conseguimos doar. E de você chegar na casa da pessoa e a pessoa fala assim, eu estava indo ali comprar um açúcar para beber água com açúcar, porque não tinha um café. E chegar na casa de uma pessoa, uma cesta básica. E só vai ter noção quem sair para fora. E você falou sobre adotar, sobre orar. Eu acredito muito nessa igreja em movimento. Que ora, que oferta, que ajuda. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu vejo muito isso. Que as pessoas têm que olhar para fora. Eu lembro que quando você veio pregar aqui, você comentou também sobre o alto índice de tentativas de suicídio, né, entre os adolescentes no Rio de Janeiro, nas escolas. E como é que vocês estão lidando com isso? Eles chamam vocês? Como é que é? É complicado. A escola é que chama? Os próprios adolescentes que chamam? A direção da escola que chama. São muitos casos também, casos absurdos, espantadores, e a maioria são filhos de crentes. São jovens, adolescentes. E a gente não está aqui para falar que o pai errou ou que a mãe errou, mas falta uma orientação em casa, sabe? Eu acho que falta cuidado, né? Saber como é que está. É muito acompanhar, né? O adolescente hoje precisa ser acompanhado, né? Precisa de amor. Porque assim, o dinheiro não supre o amor. Eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou PlayStation. Cara, você pode dar o que você quiser, mas se você não der amor, tu vai perder teu filho. E perde. E quantos que falam, meu pai me dá isso, me dá aquilo, mas o mais importante é um carinho, é um abraço, é um beijo, eu te amo. É a presença, né? A presença. E falta muito isso, sabe? Em todos que a gente conversa, com todos, sempre é um problema familiar. Agora, Júlio, tem assim, Gisele, tem mais menina acontecendo isso com menina do que com menino? Ou é assim, equipara? Nós tivemos em setembro um jovem, um adolescente, eu até comentei, 13 anos de idade. Menino? Menino, de 13 anos de idade, da igreja. O irmão mais velho chegou em casa e ele estava enforcado. Mas não morreu? Não, ele foi, acho que eu enviei até... Ele concretizou o suicídio. Ele se matou. 13 anos de idade. Bem presente na igreja, nos trabalhos. Um cara bem ativo na igreja. Sabe, assim, tá uma crise de ansiedade nas escolas. Os jovens e adolescentes estão chorando por nada. Você vai perguntar, eu não sei por que eu estou chorando. Então, acho que a igreja, ela pode abraçar. Mas você acha que isso que acontece nesse âmbito é espiritual só? Sim. Ou é questão emocional mesmo? Por causa até desses jogos? Porque, assim, a gente vê aqui no Rio... a sensualidade, né, por conta da praia, por conta até do clima do Rio de Janeiro é diferente, né? Eu sei disso, é normal as pessoas andarem mais à vontade no Rio de Janeiro,
né? Tem isso, Muito quente realmente aqui. O pessoal diz que aqui é quente, né, Júlia? Eles não entendem Eles a não gente sabem. lá, né? Eles Tipo não 42, 43 na sombra. Sensação, né? uma sensação. Se ficar no sol, derrete. E assim, quando a gente fala, parece que a gente está exagerando, e não é isso, é real. Será que isso também contribui para esse panorama emocional e espiritual que paira nas escolas? Eu acho que assim, como a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tem coisas que contribuem para o mal. Então, todo cuidado é pouco. A gente vê uma ideia hoje em algumas escolas de que os alunos não precisam fazer prova para passar de série. Ah, sim, aí é aprovação automática, né? Então, falando de educação, eles já têm certeza de que eles não vão estar reprovados. Então, qual é a preocupação desses caras, dessas meninas? Nenhuma. Eles vão ter que me passar de série. Então, na minha época, tinha que estudar. A minha também. E se eu reprovasse, Dona Antonieta, o que a senhora fazia? Me batia. Então, assim, se hoje bater, tem que chamar o conselho tutelar, se o pai corrige o filho, chama a polícia, enfim. O próprio governo tirando a força dos professores. E da família também, da família. né? Então, você vê que uns estão sem voz, outros já estão, professores entrando em depressão porque não vê mais resultados em alunos que, assim, não desenvolvem, não passam de série, enfim. Até o professor é afetado porque, cara, ele vê que o trabalho dele não está rendendo. E aí? Então, é uma série de coisas que acontece e juntando tudo, dá isso aí que você falou. Eu posso pegar aquela água ali? Fica à vontade. A gente está falando aqui, né, sobre em setembro, quando você veio, você contou para a igreja, não precisa dizer nomes, né, que a gente está ao vivo, então não vamos passar o nome. Mas que houve a experiência de uma moça, né, que não era cristã, e vocês trabalharam a favor dessa moça e construíram, né? Fizeram um trabalho de construção de uma casa para ela. Não, posso falar, eu posso falar. Não precisa falar o nome dela. Ela sabe, a Valdiela é minha amiga. Os filhos, o Guilherme, ele queria morar comigo, né? E ela assim, o Guilherme, ele é assim, eu queria cuidar dele, queria levar ele para minha casa mesmo. E ela falou que deixaria e tal. E a Valdiele, todo mundo foi contra. Eu falo isso abertamente porque eu já falei isso já por várias vezes. Mas ninguém queria que eu construísse a casa da Valdiele. E eu falei, e Deus falou comigo, então assim, o que me importava era Deus. A pessoa mais importante e que financiou foi Deus, e nós fizemos. A Valdiele, ela teve um histórico muito triste, né? Até mesmo sem pai. É uma sequência de problemas que vai acontecendo na vida da pessoa e vai contribuindo, né? A falta do pai, a mãe, o histórico da mãe também muito triste. E hoje Valdiela é crentaça, Assembleia de Deus, anda nos mantos e tal. Não foi por causa da casa que ela se converteu, não, né? Foi por causa de Jesus. Ela ficou um ano. Um ano depois nós voltamos lá. Eu me lembro porque no dia que eu olhei no Facebook, estava mostrando para mim 1 ano que a Valdiele nós tínhamos feito a casa dela. Aí no outro dia eu fui lá. E aí ela estava lá, lendo a Bíblia. Então eu fiquei assim, maravilhado, né? Porque às vezes nós queremos resultado. Eu acho que o resultado é a igreja sair. A igreja, ela quer um resultado, é muito imediatista, eu acho isso, assim, eu não concordo, assim, a minha visão, eu não tenho essa visão de que se você está ajudando uma pessoa, aquela pessoa
Se ela se converter, ela tem que ir para a minha igreja. Não é assim que funciona, sabe? O direcionamento do Espírito Santo é muito diferente do homem. Deus tem um propósito específico para cada um, né? Se eu falei e ela se converteu, mas ela... Não, vou para a igreja da Gisele. Amém. Ela está em Cristo. Agora, eu não tenho essa capacidade de... Cara, ter que vir para mim. Não é assim. Eu acho que o reino de Deus é muito maior do que isso. Eu acho que a missão da igreja, quando a igreja toma o gosto de sair, de pregar, de evangelizar, a última coisa que ela se preocupa é para onde essa pessoa está indo, né? Está indo. Tipo, se converteu? Tem alguém discipulando? Eu estou na igreja tal, tá? Que é mais perto. Um exemplo, tem um pessoal do Parque Nalândia que não tem como eu levar para a minha igreja. Nós temos que montar um projeto lá. Porque como é que eu vou tirar essa pessoa da Baixada Fluminense para levar para a Zona Norte? Aqui eles não têm muita noção dessa distância, né? Do que é Baixada Fluminense, do que é ir para a Zona Norte, Zona Sul do Rio, Zona Oeste, não tem. Poucos, né, já tiveram essa experiência de estar lá. Mas, gente, é uma viagem mais ou menos de 1h e 20 do Parque Analândia até mais ou menos lá. Vamos pegar daqui a Águas Lindas, lá para dentro. Exatamente. Mesmo. Águas Bonitas. Vamos botar Águas Bonitas. Vai lá para Águas Bonitas. É longe. É bem longe, é mais de 1 hora. E ainda tem a questão do trânsito, que o trânsito no Rio de Janeiro é muito Presidente intenso. Dutra, tem que ir pela Dutra. Então, tu vai por dentro das favelas, tu vai passar em Acari, tu vai passar na Pedreira. Aí tu imagina... Que são comunidades bem pesadas. Muito, é o complexo da Pedreira. Tu passa em Acari, tu tem que passar dentro de Acari. E assim, é desnecessário. Então, o trabalho, a igreja, ela precisa sair. Assim, quando você experimenta, assim, quando eu voltando assim em 2015, quando eu comecei a sentir aquele desejo, aquele fogo no coração de pregar, eu falei, é isso que Deus quer, sabe? Eu acho que a missão é muito isso, é você cuidar, sabe? A missão é você olhar para o outro e você, sabe, você saber que você vai tirar 100, 200 do teu bolso e ele não vai ter retorno. Ou até mais, né, Júlio? Até mais. O teu retorno vem de Deus. Eu acho que a missão Às vezes o retorno não vem em dinheiro, né? Muitas vezes o retorno vem em espécie. Mas vem bênçãos e bênçãos e bênçãos, assim, livramentos e coisa que só o Espírito Santo pode te contar o que ele faz, né? O retorno é a cruz. É a cruz. O retorno é a cruz. O retorno eu não estou mais, assim... Eu não esquento nem mais para minha reputação. Eu não quero mais saber da minha vida, sabe? Eu não tenho mais minha vida por preciosa. Eu não aguento mais olhar para as pessoas. Quando olho morador de rua, eu tenho que ir lá e perguntar, cara, tu quer tomar um banho? Um dia eu peguei um cara e ele não quis entrar. Eu falei, cara, entra no meu carro. Vamos lá em casa tomar um banho. Mas o cheiro de fezes, assim, estava tão insuportável que o cara falou assim, meu amigo, ele vai sujar teu carro. Eu falei, cara, isso é um carro, pouco me importa, é uma vida. Eu falei, cara, tu é cristão? Ele, sou. Eu falei, cara, você tem que ter vergonha na cara, velho. A Ludmila estava no dia. Eu falei, cara, é a vida, sabe? A gente se importa muito com coisas. E o reino de Deus é composto de pessoas. Então, a minha vida mudou, sabe? Quando a gente vai embora desse mundo, a gente deixa tudo aí, né? Mas os frutos a gente leva. E quando a gente chega na presença do Senhor, o dia que a gente chegar, Ele vai perguntar, me mostra as tuas mãos. E ali você vai mostrar para eles os frutos. Sim. Né? Sim. E é isso que é bacana. A gente não dá, assim, 100% da minha vida pelo que ficou aqui, mas por aqueles que estão aqui, né? Aqueles que o Senhor trouxe e deu na tua mão. Verdade. Mas e aí, você... Me tira uma curiosidade. Olha as curiosidades surgindo. Você, quando falou para o pastor Manuel que ia embora para o Rio, ser missionário no Rio, o que o pastor Manuel falou para você? Deu ruim. Ele...
a ideia, assim, a gente conversava muito, assim, é porque ele era muito solicitado, então, tipo, eu entendi que, assim, ficar perto desse cara toda hora tem gente, eu falei, mas a gente sempre conversava, né? E um dia ele falou, cara, você tem que fazer faculdade. Foi ele que foi o grande Foi, incentivador foi. de você fazer a Ele faculdade foi, teológica. Esse... Pastor Manuel é show de bola, né? Nossa, pastorzão. Cara, ele... Assim, a Ludmila é professora, né? Então, um dia a Ludmila falou assim, cara, eu tinha medo de voltar para a sala de aula. Tinha muito medo, eu. E, tanto que eu passei muito mal, né? No dia que eu entrei na sala de aula, me deu uma crise de ansiedade. Eu tive que sair, eu vomitei, eu passei mal, me deu... Cara, eu fiquei todo ruim. Mas eu fui lá e fiz a prova, passei, peguei meu certificado. E, na realidade, eu ia estudar na FT, Faculdade Teológica de Brasília. Que o reitor até foi aluno dele. E aí, ele foi fazer uma viagem. Eu me lembro, é detalhes, muitos detalhes assim. Eu falei para ele, eu falei assim, quando eu voltar, eu vou te levar lá. Porque ele queria me levar, tipo o pai quer pegar o filho. Levar pela mão dentro da sala, entregar para o professor. Ele queria isso. E falar, olha, toma conta do meu filho. Ele queria isso. E ele falou, eu vou te levar. Eu falei, pastor Manuel, deixa eu ir lá. Ele falou assim, Júlio, eu vou te levar lá. Você vai me esperar. Eu falei, sim, senhor. Pois bem, só que nesse meio tempo aí, eu também dei uma viajada. Então, quando ele chegou, eu saí, fui para o Rio. Aí eu fui no Rio, Ludmila queria passear, aí fomos passear, tal, praia, aquela coisa toda. Aí, um amigo me chamou, falou que estava precisando de ajuda, tal. Aceita vir? A Ludmila. Foi na época que você estava indo para o Rio que aconteceu tudo isso passear, aí? Eu fui para passear, fui para tirar uma onda, eu com a minha mina, tal, pá. Chegou lá, encontrei o pastor Jarilson, aí contou lá as dificuldades dele, me chamou para me pastorear lá. E aí, conversei com a Ludmila, oramos, a Ludmila concordou. Aí, agora era a hora de voltar, né? Só que eu não tive coragem de falar para ele, não. Ele sabe disso, né? Porque a Cláudia... Vai falar agora, né? Não, a Cláudia que falou. A Cláudia falou assim, ué, pastor, tá sabendo na nova não? Pastor, não. Ué, o Júlio vai embora. E como é que é? Tipo, isso numa segunda, no domingo. Quando acabou o culto, ele... Rapaz, você vem aqui. Aí ele... Terça-feira no meu gabinete. Falei, Ludmila... Coisa de pai mesmo, pegou você pela orelha, levou você para o gabinete. Fomos para o gabinete, ele me perguntou e eu falei tudo direitinho e tal. Ele, e aí? Tu vai? Eu falei, vou. Ele, mas você não pode voltar atrás, não? Aí eu falei para ele, o senhor me ensinou que o homem tem que ter palavra. E essa foi minha resposta para ele. E eu falei que eu ia. Eu fui, não foi do jeito que a gente pensava, mas foi do jeito que Deus quis. Amém. E hoje, eu falo isso assim, eu aprendi muito aqui. Eu falo isso com toda a humildade e simplicidade. Hoje a gente é uma referência no Rio de Janeiro, sabe? Amém. E é até estranho falar isso, mas humildade é você se colocar abaixo de outras pessoas. Sim. E eu me coloco abaixo de outras pessoas porque a gente está na qualidade de servo, a gente serve mesmo de e eu aprendi isso aqui, sabe? Eu falava para ele, eu quero ser homem, cara. Ele sabe disso, tomara que ele esteja vendo, né? Para ele dar lá fazer um comentário. E ele falava, Júlio, qual é o teu pedido de oração? Eu falei, eu quero ser homem de caráter. E doeu bastante. E Deus usou pessoas, não usou nenhuma outra ferramenta. Deus usou pessoas para forjar o meu caráter. Deus usou muitas pessoas aqui. Lá no Rio, Júlio, a gente tem pelo Brasil inteiro, né,
o trabalho dos embaixadores do rei. Você tem algum apoio lá no Rio do pessoal que trabalha com os embaixadores do rei nesses lugares? Porque quando a gente estava no Rio, meu esposo é líder de embaixada e ele ia fazer muitos trabalhos em locais assim, levava a embaixada, né? Porque chama-se serviço real. E lá você tem algum apoio? Alguém de alguma igreja que tem embaixada se colocou à sua disposição? Se não se colocou, é momento. Vamos lá, embaixadores. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Eu trabalhei com o Geninho. Trabalhei com o Geninho, né? Genival. Genival. Trabalhei com ele. O Geninho é aqui da igreja. Daqui. Sim. Trabalhei com ele, trabalhei nos embaixadores também. E lá eu não tenho, sabe? Eu nunca trabalhei com essa galera lá, não. Porque o trabalho dos embaixadores é voltado para adolescentes, crianças, sim, adolescentes até 17 anos, né? Assim, e como eles têm toda uma didática de trabalho, seria excelente. E para meninas também, tem as mensageiras do rei. Tá, fica aí o convite para você que é do Rio, trabalha com embaixadores e mensageiras, procura o Júlio. Finalzinho ele vai estar dando o contato dele aqui. Entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dele, para você poder dar esse apoio que ele tanto precisa nesses locais que ele trabalha. Hoje nós temos uma frente missionária chamada Kids Games. E nós aprendemos aqui também. No Kids, né? É o que a Nádia trabalha também. Foi Nádia que também nos deu aí uma ajuda muito grande. Uma ferramenta para vocês trabalharem. A Nádia foi uma pessoa, assim, foi uma agente de Deus. Foi muito usada mesmo. Amiga linda, te amo. Porque através desse trabalho a gente tem chegado em muito lugar lá. Muito legal. Porque a gente consegue... Vocês montam o dia de games, né? A gente vai nas escolas, né? Nas favelas, a gente trabalha. Nós formamos líderes também lá. Tem uma galera aí, Samuel, Maria, José Lucas, Vitória, minha filha, Fabrício, Letícia. Cara, tem um blocão, Azaf, Josué. Tem um bloco, são jovens que caminham comigo, né? Com a minha esposa, com o meu amigo Leandro e pastor Gilmara. A gente lidera esses jovens e eles sabem fazer esse trabalho. E é através do Kids a gente tem alcançado muitas crianças. Muito bom. Infelizmente, a gente vai ter que encaminhar para o final, porque a gente não pode se alongar muito. A gente queria muito saber, porque a gente sabe que você tem muita experiência para passar, muito testemunho para dar. Sim. Mas, assim, na vida da gente sempre fica um testemunho muito marcante. Tem um que acompanha a gente, não tem jeito. Quando fala em testemunho, você já está na ponta da língua. Fala pra gente, Júlio, o que marcou a tua vida? Qual o testemunho, de repente, de alguém, de alguma criança, algum adolescente que esteve com você e que fez você, assim, refletir, chorar e falar, Senhor, eu tenho certeza porque eu vim e eis-me aqui. É muita coisa, né? Assim, são muitos, né? Eu não sei, assim... Geralmente é aquele momento assim... Tem um, assim, porque tem um... Eu estou aqui pensando nos 5, né? Mas tem um que... A menina fazia parte de um projeto que faz parte ainda lá no Para Pedro. E aí um dia ela me chamou. Ela falou, professor, o senhor pode me fazer um favor? Falei, o que foi? Ela, vamos ali na minha casa. Aí eu fui. Aí ela me levou no banheiro da casa dela. E o banheiro, não era um banheiro aquilo. Não era um vaso. A louça é branca, né? Vai preta. Preta, de sujeira. E ela falou assim, a gente precisa de um banheiro. Eu falei, então nós vamos fazer teu banheiro. Aí nós construímos um banheiro decente. E aquilo me marcou porque a gente tem, assim,
eu me sinto um cara muito próspero, sabe? Assim, eu vivo bem. E isso me feriu muito porque eu acho que a gente não faz nada. Eu acho que a igreja, a noiva é muito egoísta. Nós somos muito egoístas, a gente não pensa no próximo. A gente não consegue dar um passo e olhar para uma pessoa, sabe? O próximo não é meu filho, a minha filha, não. O próximo é aquele que eu não conheço. E eu sigo esse espaço de Jesus, sabe? E acho que é uma das que me mexeu muito. Ela podia ter procurado qualquer um, né? Mas ela procurou você. Ela acreditava em mim. Ela acredita em mim. E outra também, que teve um menino que ele não tinha nada dentro de casa, ele não tinha nada para comer, nada, não tinha água, ele não tinha nada. E ele e os irmãos menores, ele me chamou e ele falou, você pode comprar comida para mim? E assim, eu falei, vou ter que ir na casa dele. Eu cheguei na casa dele, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? E eu fiz uma compra. E a outra também foi do Guilherme, né? Que é o filho da Valdiele. Eu pegava muito no pé dele porque ele chegava atrasado. Ele chegava muito atrasado, ele não lavava a roupa dele. E um dia, a irmã dele, nós fizemos uma ceia de Natal, a irmã dele estava pegando os gelos e botando num saco. E ela pegou uma caixa de isopor e eu falei, por que você está levando essa caixa de isopor? Ela falou assim, porque eu não tenho geladeira. E nós demos uma geladeira. Eu dei minha geladeira. Eu falei, Ludmila, me perdoa, mas eu vou dar essa geladeira. Nós demos. Eu dei a geladeira. E eu fui na casa deles. E era uma casa de madeira. Eu com pano. E aí foi quando nós construímos a casa deles. A gente pediu para tu contar um, tu já contou 3, Júlio. É muita coisa para contar, é muita emoção, né? Quando a gente trabalha certo daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz, a gente não se contém, né? Parece que por você estar trabalhando num local tão difícil, de uma realidade tão dura, tão complexa, a gente fica endurecido, mas não, né? A gente sentado aqui de frente para ele, gente, a gente vê os olhinhos dele lacrimejar, a gente vê ele sentir a dor do próximo, ainda que ele está aqui comigo, sentado dentro da sala, mas ele está sentindo a dor do outro lá. Ele está revivendo aquilo que ele já viveu. Eu estou doido para ir para casa. Assim, eu falo sempre para a Ludmila, eu amo Brasília. Eu, Júlio Pedro, queria voltar a morar aqui. Mas a missão não deixa. Assim, não dá. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas eu não vou ficar de braços cruzados. Eu não vou ficar sentado no meu sofá vendo o Jornal das 8. Ou brigando por política, ou defendendo um político. Eu vou defender a bandeira de Yeshua. Amém. Sabe? Eu acho que você que está nos ouvindo, pense nisso. Levanta a bandeira do reino, levanta a bandeira de Yeshua, porque saia do teu sofá, sabe, dessa tua zona de conforto, e você sabe que Deus tem te dado tudo. Compartilhe com alguém. Ai, gente, é muito bom. Se a gente pudesse, né, Júlio, mas nós vamos fazer mais, viu? Vamos. Quando você vier a Brasília novamente, já está marcado. Você tem um compromisso com o Pó de Graça, tá bom? Fechado. E foi muito bom te receber. E para a gente, assim, realmente ir para o finalzinho, eu quero deixar você livre para você falar para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir ainda, qual é a mensagem que você quer deixar, o que você quer dizer. Fica à vontade, use o tempo que você quiser. Tá. Ame agora, perdoe agora, faça o bem agora, seja melhor para as pessoas agora, seja um bom pai, seja um bom filho,
Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Faça missões, oferte, ore, jejue, vá, mas seja um representante de Jesus. O mundo está aguardando ansiosamente. Há um desespero no coração das pessoas. Elas querem ver a manifestação dos filhos de Deus. Seja um revolucionário agora. Não espere se aposentar para você fazer a obra. Entendeu? Não espere você passar no concurso para você fazer a obra. Faça agora. Acho que é muito isso. Acho que acho que a gente arruma muita desculpa para não fazer a obra de Deus. Mas faça agora, porque quando você morrer, só vai morrer. Só vai ser enterrado, tá ligado? Tipo, não tem mais nada, já fez. Então faça hoje. Faça hoje. E é isso, cara. Valeu. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Pode Graça fica por aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo. Beijo também. Valeu, gente. Entertainment.